Olá, observadores. Bem-vindos a mais um episódio do Observa Aí, o podcast semanal do Observatório Nacional de Segurança Viária. Eu sou Rodrigo Ribeiro, Head de Marketing e Redes aqui do Observatório. Olá, sou Paulo Guimarães, CEO do Observatório. Olá, galera. Sou o Pedro, Head de Mobilidade Segura do Observatório. Bom, o objetivo do Observa Aí é trazer sempre as principais notícias aqui do Observatório e também os principais assuntos e projetos mais específicos. Hoje é quarta-feira, véspera de feriado de Corpus Christi. Estamos aqui gravando o 8º episódio do Observa Aí. Todos os demais episódios já estão disponíveis lá no Spotify. E aí, gente, tudo bem? Tudo tranquilo, acabou maio, começa o junho, destaques maio amarelo, não temos paz. Mais um evento. Mais um evento. Bom, hoje nós falaremos um pouco também sobre aí, o maio entrando principalmente no Destaques e no ENOC 2023, que é o Encontro Nacional de Observadores Certificados. E falaremos também desse assunto que tem tomado aí a imprensa nos últimos dias, que é a redução dos preços dos carros populares, Paulo. Populares, assunto quente, né? O Observa Aí também tem essa missão de trazer as pautas quentes relacionadas à mobilidade, de uma forma geral, e a gente está acompanhando, né, sem entender muito bem, mas o governo federal anunciou agora uma redução de 7 para 5%, né, na alíquota de IPI dos veículos, e foi uma história curiosa, Rodrigo, porque a gente está acompanhando esse assunto um pouco de longe, né, porque ele tem relação com a gente aqui, mas não talvez diretamente, porque é um assunto mais econômico do que relacionado à segurança veicular e tal, mas o governo já tinha feito um anúncio já sobre essa iniciativa e ela foi se modificando a partir do primeiro anúncio. Então não sei se todos lembram, mas o governo chegou a anunciar, acho que coisa de 2 meses atrás, uma coisa assim, que eles iam apresentar o projeto de um carro popular. Então a primeira informação veio até do vice-presidente, o Geraldo Alckmin, e ele falou o seguinte, que o governo estava pretendendo apresentar para a população um projeto de carro popular. Todo mundo ficou sem entender, porque o governo não fabrica carro, né? Fala aí, Pedro, já pensou o governo querer se meter a montar uma indústria de carro, tudo igual? A indústria já está aí, né? Não precisa de mais um. Vai inventar a roda. Estão querendo inventar a roda, literalmente. Mas, logicamente que isso caiu por terra. Eu não sei nem por que faz um anúncio desse, né? A gente Precipitado, talvez, Paulo? Precipitado. Isso aí parece até balão de ensaio, né? Quando a gente quer sentir, tinha um cara que trabalhava com a gente, né, Rodrigo? Como é que era? Medir a febre. Medir a febre. Né? Você quer medir a febre, você tem uma ideia, mas não sei se vai funcionar. Deixa eu jogar aqui para ver qual a repercussão. Mas enfim, esse negócio não foi para frente, nem deveria ir, não tem nem cabimento o governo querer se meter a fazer projeto de carro. Mas aí o negócio foi evoluindo. O objetivo principal era tornar os veículos mais acessíveis. Esse era o discurso inicial, e isso acabou se traduzindo, depois se transformando num auxílio, uma espécie de auxílio para a indústria automotiva. A indústria automotiva que está tendo aí, até por conta da inflação, por conta do cenário econômico, está tendo algumas dificuldades. A gente tem aqui em São José dos Campos, por exemplo, a fábrica da GM, anunciou ontem uma paralisação total da fábrica, por um período. Então o governo resolveu fazer uma isenção de IPI, uma redução do IPI para estimular o consumo. Tá? E como é que vai funcionar essa isenção? E a história é curiosa. Isso foi, de novo, pré-anunciado alguns dias atrás, e aí começa um pouco a relação com a gente aqui. A turma da mobilidade foi tirar satisfação com o governo. Falou assim, poxa, a gente está aqui trabalhando para incentivar o transporte público, a gente acabou de passar por um auxílio emergencial que veio do próprio governo, de 2,5 bi para cobrir as gratuidades dos idosos como uma forma de auxílio emergencial para apoiar o sistema de transporte coletivo, e agora veio um incentivo para consumo de automóveis. Então, quando teve esse levante na semana passada, o governo mudou um pouquinho a estratégia e aí fez um anúncio ontem, um anúncio oficial, levando para essa iniciativa dos carros populares caminhões, ônibus e vans. Então o que o governo está fazendo? Ele está destinando 1,5 bilhão de reais, divididos 500 milhões para automóveis, 1,5 bilhão de reais em isenções. E a medida provisória fala em 4 meses de programa. Então são 500 milhões para automóveis, são 700 milhões para caminhões e 300 milhões para ônibus. Tá? Então isso totaliza 1,5 bilhão. Só que qual que é 1,5 bilhão? Qual o detalhe? A hora que acabar o dinheiro, acabou o programa. Então a Anfávia, que é uma entidade inclusive
mantenedora do observatório, a Anfávia é a Associação de Fabricantes de Veículos Automotores. Fez as suas estimativas e na estimativa da Anfávia, conforme o mercado, o momento atual do mercado, esse recurso não vai durar nem 30 dias. Então, primeira dica para você, consumidor que está pensando em comprar um carro zero, popular, porque são carros automóveis até R$70 mil, corre, porque já está com desconto. Virou uma guerra entre os fabricantes e as concessionárias, porque o dinheiro ele não tem destinação, vai para quem usar primeiro. Então aquela estratégia comercial que está sendo adotada por cada uma dos fabricantes e suas concessionárias vai levar aquele que tiver melhor estratégia comercial. Quando a gente olha para o nosso lado da mobilidade, a gente tem duas formas de encarar isso, né? Eu vou tirar fora aqui a questão de economia, de inflação, eu estou tirando tudo isso da conta. Vamos falar sobre mobilidade e essa ação. Por um lado, a gente tem um incentivo aos veículos individuais e isso é ruim. Isso vai contra até o que determina a Política Nacional de Mobilidade Urbana, né, que deve priorizar lá os modos ativos, o transporte coletivo. Mas poderia ter sido uma grande oportunidade se um programa como esse tivesse algum tipo de vínculo ao incentivo para a renovação de frota, ou seja, proporcionar uma isenção para dar mais acesso a veículos novos para a população, desde que a gente conseguisse de alguma forma estimular que os veículos mais antigos saíssem de circulação. E aí tem muito a ver com o nosso assunto, né, Pedro? Porque os veículos novos, a gente tem um roadmap de tecnologias. Ontem até a gente estava com a Associação de Engenharia Automotiva discutindo esse assunto. E os veículos, por exemplo, a partir de 2014 já saem com airbag ABS. Então a gente tem, antes de 2014, isso como um item opcional. E isso tem um impacto, aí sim teria um impacto na mobilidade segura. Com certeza. Principalmente usando o exemplo aí do airbag, claro que existiam veículos antes de 2014 que já tinham essa tecnologia, só que só partiu da obrigatoriedade a partir de 2014 na fabricação desses veículos. Então, essa iniciativa do governo de, digamos, facilitar a compra de carros populares mais novos ajudaria muito na questão de segurança veicular, principalmente quando a gente considera essas novas tecnologias de segurança nos veículos. E aí, a gente tem um estudo que está sendo desenvolvido sobre renovação de frota. Isso, ele já está praticamente concluído, e está na sequência aí para ele ser divulgado, para ele ser publicado. Então, Pedro, quer falar um pouquinho sobre... Eu queria saber o que ele traz, o que esse estudo... Por que você está querendo spoiler, Rodrigo? Ué, você não se segura, você não tem a sua pauta para seguir. O público quer spoiler. De modo bem resumido, esse estudo ele traz um histórico dessa questão do movimento, da dinâmica dessa renovação da frota nos últimos anos no Brasil. Então, sempre tentando correlacionar qual que é a idade média da frota e qual que é o nível de segurança da nossa frota atual. Daí a gente faz desmembramentos por estado, por região, tudo mais completinho lá no documento. E é um desafio, né? Esse é um trabalho que a gente se propôs a fazer, mas é um desafio, porque o que a gente pretende fazer, até a partir da nossa lógica do MobiLab, como a gente já falou em alguns episódios aqui, a gente quer tentar, primeiro, medir a efetividade desse avanço tecnológico nos veículos. Então, por exemplo, como é que eu consigo comprovar a eficácia para a sociedade da implementação de um airbag ABS obrigatório? Então esse é um desdobramento desse trabalho. Assim a gente vai tentar produzir esse material. E o outro, que é ainda mais desafiador, a partir de uma proposta de implementação de uma nova tecnologia, qual é a previsão de contribuição para a segurança no trânsito. Então, por exemplo, um aviso de cinto de segurança, apesar que esse já entrou como item obrigatório, acho que a partir desse ano, não lembro agora o roadmap, mas um assistente de frenagem, por exemplo, que vai ser implementado na frota. Qual é o impacto que isso pode gerar no futuro? Esse vai ser um desafio bom para nós, hein, Pedro? Olhar para fora, né? Olhar para os países que já obrigam a fazer isso e ver qual que foi o impacto. E tem uma outra variação que a gente tenta fazer também, que é usando indicadores intermediários, tentar prever o indicador final. O que é isso? Quando eu faço um estudo naturalístico, por exemplo, um estudo que o Pedro conhece bem, foi feito lá em Curitiba, o estudo naturalístico, ele identifica comportamentos.
a partir de alguns inputs. Então, se você está num ambiente urbano ou numa rodovia, como é o comportamento, a gente vai avaliando o comportamento do motorista. Então, por exemplo, um aviso de saída de pista, ou um aviso de sonolência, né, que a gente usou como exemplo ontem. Quanto a obrigatoriedade de um aviso de sonolência para veículos pesados vai contribuir para a redução das vítimas no trânsito? Pô, é muito difícil saber isso, mas eu sei que eu consigo fazer uma pesquisa, um estudo, em que a hora que eu implemento um equipamento como esse, a gente tem um ganho, né, de X% na atenção do motorista. Isso é possível medir. Então é um trabalho muito complexo. Quando a gente solta aí o Pedro manda para você, Rodrigo, uma estatística e você faz um post lá para ser publicado, que aliás tem feito pouco. Eita. Cobrança mais uma. Estava na pauta, Paulo. Mas, pô, olha só o tanto... tudo que está por trás disso, né? Exatamente. É complexo, né? E a gente no observatório tem esse alto grau de responsabilidade de soltar as informações com embasamento técnico, com embasamento científico. Legal. E qual que é a previsão aí para esse... Tem alguma previsão? A previsão... Divulgação. Julho, né? Que a gente estava... sempre acompanhando aí os webinars de instrução que a gente tem feito, mas talvez a gente antecipe um pouquinho, porque junho, agora a pauta de junho está bem tomada com o Destaques, né, e com o ENOC, então a gente até ensaiou trazer isso para junho, mas acho que vamos deixar para julho mesmo. Uma coisa por vez, né, Paulo? Uma coisa, pelo amor de Deus. Bom, então... A gente precisa dormir também, gente. Legal. Bom, vamos mudar de assunto aqui, então agora vocês vão ouvir aí um som de transição, né, Paulo? Ah, tá implementando efeitos especiais. Já teve no último? Não. Não, é uma encomenda do Paulo. Bom, já começou falando aí do Destaques, né, Paulo? Maio acabou, agora a gente tá tranquilo, né? Maio não acabou, né? O maio não acaba nunca. O maio só acaba em julho, pelo que eu estou entendendo aqui de observatório. O maio só acaba quando começa setembro, né? É verdade. Aí, puta, o Pedro acabou de lembrar a gente aqui que vai acabar Nacional. O Destaques e já começa os preparativos para a Semana Nacional de Trânsito. Mas realmente foi um mês muito intenso, muito intenso. A gente teve ações, né, capturadas em 27 países. A gente disponibilizou uma ferramenta para envios de ações, que a gente vai usar essa ferramenta para poder olhar as ações, e batemos aí 2.500, Rodrigo? Não, passou de 2.700. 2.700 ações que foram registradas de forma espontânea pelos promotores das ações. Então, o que isso quer dizer? Que aconteceu um X número, que a gente não sabe qual, de ações, e que parte desse número... as pessoas tiveram a iniciativa de contar isso pra gente por meio da ferramenta. Então, assim, é incalculável. Para mim é incalculável o número de ações que foram feitas, até porque eu estava indo, um dos eventos que eu fui, acho que foi até para Cascavel, eu indo para lá, eu recebi um material do Maio Amarelo de Dubai. Eu fiz um esforço danado para poder achar no Google Tradutor lá com o que estava escrito naquelas frases em árabe lá. Então, realmente foi um negócio incalculável. Não, e é aquilo, né, Paulo? Às vezes a pessoa ela fez uma ação, não teve tempo, enfim, ali de cadastrar, ou às vezes ela até não consegue identificar a importância dessa ação, né? Ela não consegue entender que é uma ação bacana para colocar ali, compartilhar com os colegas. Então, de fato, não dá para imaginar a quantidade de ações que aconteceram. E o que a gente vai fazer agora? A gente está trabalhando na avaliação dessas ações. Porque qual que é a ideia? A gente, nas 6 categorias que nós definimos de ações, a ideia é que a gente destaque 5 por categoria. Paulo, já parou para pensar que essas 2.700 nós teremos que transformar em 30? Então eu parei ontem, eu estava fazendo um cálculo, dá menos de 1%, né, que é para a gente chegar. Estatisticamente a gente vai conseguir acertar em quanto, hein, ô Pedro, na escolha das ações? Mas foram 2.700, você falou? 2.700. 30? Pouco mais de 1%. Pouco mais de 1%. Vai ser puxado. Mas qual que é a ideia? Logicamente, assim, tem pessoas que ficam chateadas porque fizeram, e a gente não consegue, né? Não tem como a gente destacar as quase 3.000, as 2.700. O que a gente faz é deixar isso disponível no site. Então, o resto da vida, né, as pessoas vão poder entrar lá ano a ano do Maio Amarelo e consultar isso, se inspirar para os próximos anos, mas a gente tem que escolher 5 por categoria para destacar.
E o objetivo do destaque não é falar que uma ação foi melhor que a outra, né? É servir de inspiração e de registro, é um retrato parcial de tudo que aconteceu no mês de maio. Então, aqueles que fizeram todo o esforço, aí, a ideia é que a gente reconheça todo esse esforço de todos, mas que a gente não vai ter tempo numa cerimônia para mostrar tudo. Então, é por isso que tem esse processo seletivo do Destaques. Na prática, todas as ações já foram reconhecidas, né, Paulo? Todas as ações foram reconhecidas. E eu acho que a gente espera, e é engraçado, porque a gente tem alguns elementos que são imensuráveis, ou seja, é difícil da gente medir a efetividade, principalmente de uma ação educativa. É diferente, por exemplo, quando você implanta um radar num ponto específico de uma avenida. Você consegue vincular diretamente essa ação. Mas o que a gente já notou em anos anteriores, e talvez a gente tenha uma resposta talvez na base da PRF, que ela é atualizada com maior frequência, é que o mês de maio é um mês que a gente tem um esfriamento no número de ocorrências. E, poxa, será que uma discussão pública, uma campanha de conscientização, ela tem esse potencial? Eu acredito que tem. Porque como o assunto fica o tempo todo, e o grande objetivo do Maio Amarelo é esse, é a disseminação em massa desse assunto. Então a gente está ouvindo o tempo todo falar, reduz, mesmo aquelas pessoas que não vão ter o seu comportamento alterado de forma definitiva, durante esse período, de forma temporária, ela pensa um pouco mais, ela se protege um pouco mais, ela até está envolvida em uma ação sendo executada pela empresa dela, ela fala, não vou pisar na bola porque eu acabei de sair de uma ação lá da minha empresa lá que fala sobre isso. E na verdade, né, Paulo, também o que a gente quer é que aconteça no país algo que o Observatório já tem feito, que é tornar o maio, né, a gente já não chama mais o maio de campanha, a gente já chama de um movimento, né, e aí a gente traz também aí os outros braços do Observatório como o Laço, né? O Laço é um programa que ele acaba atendendo essa demanda, né, de discussão e disseminação do assunto segurança viária o ano todo, né? O Laço Amarelo é o Maio Amarelo o ano todo. O ano todo, exatamente. Ele foi criado para isso. Ele foi, na verdade, a gente teve um desdobramento do maio chamado Agenda Positiva. Foi na minha outra passagem pelo Observatório. E aí a gente justamente tinha essa discussão. A gente faz uma baita mobilização em maio, mas e depois? Então vamos criar uma agenda positiva, um pouco do conceito do maio sendo transferido para os outros meses, e agora se tornou o programa Laço Amarelo. Então, para fechar, destaques dia 27 de junho, a partir das 18 horas, corram e façam sua inscrição, porque a gente tem uma capacidade no auditório para 450 pessoas. Já estamos quase lá. Já está muita inscrição. E vai ser um evento muito legal, porque a gente vai ali apresentar. Tivemos uma confirmação interessante. A gente vai ter como cerimonialista a Cris Amaral, que é apresentadora do programa Auto Esporte da Rede Globo. E o evento, a ideia é a gente mostrar um pouco da história do Maio Amarelo, fazer aí uma referência e uma reverência às ações que vão merecer destaques, e a gente vai também anunciar o novo ciclo de mantenedores sociais do Observatório. Então vai ser um momento muito importante, não só para o Observatório, mas para toda essa cadeia, para toda essa rede que tem trabalhado por uma mobilidade mais segura. Legal, Paulo. E aí, passando então, logo após o dia 27 do Destaques, dia 28 e 29 nós teremos o ENOC 2023, o Encontro Nacional de Observadores Certificados. ENOC, Encontro Nacional de Observadores Certificados. Também a gente hoje tem 455 observadores certificados, e a ideia é que a gente tenha no ENOC um processo de capacitação. Então a gente dividiu em alguns painéis, a gente vai falar um pouco sobre o observatório, esse novo momento, explorar um pouco as ações, as iniciativas do observatório e a participação dos observadores certificados nessas iniciativas. Depois a gente vai falar um pouco sobre estruturação de projetos sociais. Então a gente vai ter lá um painel para falar de estruturação de projetos, como é que esses observadores podem, em meses como maio, estruturar um projeto social, apresentar esse projeto, colher parceiros, captar recursos, divulgar e prestar contas, que é o ciclo de um projeto social. E aí depois a gente tem uma parte de capacitação profissional e pessoal desses observadores, e a programação desse dia se encerra com uma confraternização do nosso grupo, e no dia seguinte a gente tem uma visita técnica a São José dos Campos.
Então, São José dos Campos, que é uma cidade que tem sido referência na área de mobilidade, de cidades inteligentes. Então, a gente vem com a turma para São José, a gente vai visitar a Secretaria de Mobilidade Urbana de São José, conhecer os projetos inovadores aqui da cidade. Depois a gente faz uma visita ao corredor de transporte 100% elétrico, né, operado por veículos leves sobre pneus, estação de carregamento. Depois a gente tem uma visita na área central, na região central ali, para visitar algumas intervenções urbanas, como ruas completas e o sistema inteligente de estacionamento rotativo. Aí vamos para o Parque Tecnológico, visita ao parque, visita o CSI, que é o Centro de Segurança e Inteligência da cidade, a sede do observatório, e depois a gente finaliza no Copom, que é a central de policiamento, né, que cuida de todas as ocorrências da região do Vale do Paraíba. Então aí a gente encerra o encontro desse ano. Então os próximos dias aí estão concentrados toda essa organização, né, Paulo? Estrutura desses dois grandes eventos aí. Não temos paz. Então, puxando já aqui o lembrete do episódio de hoje, nós estamos com o processo seletivo aberto para a turma 10 de observadores certificados. Então, todos interessados, aqueles profissionais que já atuam no setor de segurança viária, mobilidade urbana, ou aqueles que tenham desejo de atuar, podem acessar o nosso site, onsv.org.br. Lá logo de cara ali na home, você já tem ali uma matéria falando sobre o processo seletivo, e ali vocês conseguem ter todas as informações do processo, entender um pouquinho como que funciona o programa e se inscrever. Vamos para os outros assuntos? Teve outro efeito especial nesse momento? Pode ter. Pode ter. Bora lá. Bora. Bom, a gente falou um pouquinho do laço, dando uma passada rápida. Uma passada rápida, viu, Paulo? Não foi pincelado. Não. Pincelada dessa vez. Tá se policiando? Os assuntos estão me policiando. Você tá me policiando, Paulo. Bom, essa semana a gente teve o próximo vai ser tirar o E. Tirar o E? É. É? Eu falo bastante também. São os vícios de linguagem. Bora. Segue. Klabin se tornou laço amarelo. Mais uma empresa que se tornou laço amarelo. Mais uma empresa aderindo, né? A gente tem uma rede aí grande de empresas. E a importância de empresas como a Klabin e todas as outras que fizeram adesão ao programa Laço Amarelo é porque, além dessas empresas receberem os conteúdos mensais, padronizados que o Observatório manda, a gente conta com essas empresas como disseminadores da cultura de segurança. Então, ao aderir ao programa Laço Amarelo, muito mais do que receber os conteúdos, as empresas estão assumindo publicamente o compromisso, e aí dentro das práticas de ESG, né, que são as práticas mais modernas, de contribuir por um trânsito seguro. E é interessante, né, eu já falei isso outras vezes, as empresas aderem, e não é o caso da Klabin, mas a gente tem empresas aderindo que não tem nada a ver com o mercado de mobilidade, de uma forma geral, mas são empresas que despertaram a sua consciência, né, para as questões sociais e de produtividade. Então, aderindo ao programa Laço Amarelo, a empresa ela reforça esse compromisso social, de responsabilidade social, tendo em vista que a mobilidade segura é uma pauta prioritária hoje, principalmente para as questões relacionadas à qualidade de vida, à manutenção de saúde das pessoas, da sociedade, e também para a sua própria produtividade. Acho que eu não lembro se o Pedro participou do projeto com a FIEP, lá no Paraná. Não diretamente. Mas foi feita uma pesquisa com a Federação de Indústrias do Paraná e foi identificado isso numa parceria com a Federal do Paraná, que é a nossa grande parceira para estudos e pesquisas, e a gente identificou, não vou lembrar agora os percentuais, mas esse estudo está disponível no site do Observatório, que as empresas que investem em ações educativas têm uma redução, que eu não vou lembrar quanto, mas tem X% a menos de afastamentos por acidentes de trajeto do que as outras empresas. Então, além da responsabilidade social, é a produtividade na prática, o desempenho da empresa, da indústria, né, sendo colocado ali a toda prova e fora de um ambiente controlado pela indústria. Né? Você tem a engenharia de segurança, o trabalho, os processos produtivos, todos absolutamente controlados dentro, por exemplo, de uma fábrica, mas a hora que o trabalhador pega ali o seu carro, sua moto, vai a pé embora para casa, ele está exposto. Então, por isso a importância de uma adesão, né? E a Klabin tem uma outra coisa interessante, porque a gente tem lá o Alexandre Kakovic, que é observador certificado também, que é o nosso grande parceiro aí também no desenvolvimento das ações.
Legal, então você, os interessados em conhecerem um pouco mais sobre o programa Laço Amarelo, podem entrar em contato aí com a gente, com a equipe do Observatório, que algum representante aqui vai entrar em contato com vocês e passar todas as informações. Vamos mudar aqui um pouquinho para o Pedro. O Pedro falou pouco hoje, né, Pedro? Eu sempre também falo tô achando, o Pedro tá quietão, né? O Pedro e o Paulo, né, eles tiveram aí uma agenda na semana passada, participando de alguns eventos importantes. O Pedro participou do primeiro encontro regional de segurança viária de Jacareí, cidade aqui pertinho da gente aqui de São José dos Campos. Como foi, Pedro? O que aconteceu nesse evento? Foi um evento bem legal, com vários participantes aí da região, aqui do Vale e também de São Paulo capital. O assunto central do evento foi o Penatrans e como que os municípios estão fazendo para melhorar as condições de segurança em seus territórios. Então foi uma oportunidade bem legal de já levar um pouco do assunto do webinar, que a gente apresentou na mesma semana, do lançamento do livro Penatrans, o papel dos municípios. Então eu acabei levando um pouco do conteúdo desse livro e mostrando também como que o Observatório está preocupado com o Penatrans e como que os municípios podem fazer para melhorar suas condições de segurança. Foi um evento bem legal, que teve a presença da Prefeitura de São José dos Campos, Secretaria de Mobilidade de São José, e também da Secretaria de Mobilidade de Taubaté. Também tivemos presença do Detran de São Paulo e da WRI Brasil. Então foi legal ter essa troca de experiências lá com esses participantes. Legal, assim, e só... a gente fez muito evento online, né, durante a pandemia. E agora os eventos voltaram fortes, esses encontros presenciais voltaram de forma bem forte, assim. E é insubstituível, né? A gente até consegue passar conteúdo de forma online, mas o relacionamento que a gente constrói, né, Pedro, o presencial, ele realmente tem diferente. É diferente, ele aproxima as pessoas. Legal, e lá foi eles têm já um comitê municipal de segurança viária, é isso? Então, eu não sei exatamente, mas teve uma apresentação da Secretaria de Mobilidade lá de Jacareí, e eles estão com uma iniciativa muito grande na área de segurança, então foi legal também ter esse conhecimento. Acho que o Paulo até sabe um pouco mais, mas eles estão com, inclusive, várias grandes obras lá, né, Paulo? Eles conseguiram um financiamento grande, acho que a CAF, se não me engano, está fazendo financiamento, inclusive tem a obra da Dutra, que interfere também, né, o acesso de Jacareí está bem prejudicado por conta da Dutra. Esse é um outro assunto importante, né, Paulo, para um próximo episódio. Vamos falar, podemos até destrinchar um pouquinho aí esse assunto. Vamos trazer um convidado semana que vem para falar sobre isso. Vamos armar, boa. E inclusive faz parte desse pacote de obras e foi anunciado também por São José. São José anunciou agora um pacote de R$1 bilhão em obras viárias. E Jacareí já tinha né, esse processo já em andamento. Então uma coisa interessante é porque eu esqueci o nome da avenida lá, se não me engano, a variante Getúlio Vargas, a principal lá de Jacareí, mas talvez não seja essa, porque eu posso estar confundindo, mas enfim, conecta com a Via Oeste de São José. Então, São José está fazendo uma parte, Jacareí está fazendo outra parte, e as cidades vão se conectar por meio desse novo corredor viário. Então, realmente, as cidades aqui da região, elas estão avançando bastante e está tendo muita obra. Legal. No último episódio, a gente trouxe aqui que o Paulo iria para Campina Grande. Já foi, né, Paulo? Já fui. Como foi? Não, você sabe, né? Eu não sabia, eu não acompanho muito, não sou muito ligado às questões tradicionais, mas cheguei lá, cheguei no aeroporto e comecei a ver bandeirinha de festa junina. Beleza, né? Festa junina e tal, estamos na época. Mas eu fui no outro lugar, e no outro lugar, e no outro lugar, eu falei, não, festa junina aqui, o povo gosta. E lá, eu já sabia disso, mas não tinha esquecido, lá é o maior São João do mundo. Então, só esqueceram de te avisar, Paulo. Só me esqueceram de avisar. E o que é interessante? A festa e tal, são 40 anos de São João lá. E eu fui na abertura. Mas eu fui com outro olhar, né? Como a gente estava lá participando do evento, eu fui acompanhar um pouco a operação de trânsito. Porque às vezes a gente não para pensar, né? O São João lá, ele tem uma espécie de praça, um lugar gigante lá, que é o Parque do Povo. Então o palco principal dos shows e tal é ali, mas a festa se estende pelas ruas do bairro. E é montada uma estrutura para atender a festa. São 32 dias de festa ininterruptos. 32 dias direto. E você imagina a operação de trânsito e transporte que eles precisam fazer todo ano para isso. Então, isso passa. E é muito legal, né? Eu não consegui fazer um documentário, mas o ano que vem a gente volta lá, vou levar o Pedro, para o Pedro ter esse olhar da engenharia também,
mas, por exemplo, né, a organização das áreas de estacionamento, dos vendedores ambulantes, cadastramento desse povo, cadastramento de todo o pessoal que mora ali no bairro que está afetado, que vai ter o trânsito interditado, um mega esquema de interdição e de desvio de trânsito, sistema de transporte público, Ministério Público em cima, porque precisa garantir o transporte para as pessoas, enfim, do ponto de vista de mobilidade, uma mega operação. E a festa, uma festa sensacional, super bem organizada, nossa, foi muito legal. E eles aproveitam esse período para poder levar as pessoas para lá, para conhecer um pouco da história, da cultura e dessa gestão que é feita em Campina Grande. Então teve em João Pessoa a reunião da Frente Nacional de Prefeitos, que inclusive teve uma parte que foi lá em Campina Grande, e teve esse fórum, esse seminário municipal de segurança no trânsito, que estava com cara de seminário nacional, né, porque estava lá o Observatório Nacional, estava lá o Parque Tecnológico de Sorocaba, né, eles assinaram um convênio com Sorocaba, e Sorocaba e Campina Grande agora são cidades irmãs, para desenvolver tecnologia e muito, né, na área de mobilidade e trânsito. Estava lá o pessoal da CEMOB Nacional, né, Secretaria de Mobilidade Nacional, então foi um evento muito legal. Campina Grande é uma cidade que tem 400 mil habitantes, avançadíssima do ponto de vista tecnológico, eles estão ali no mais central, ali na Paraíba, mas não deve nada para uma cidade média aqui de São Paulo, super tecnológica, um monte de universidade, então um ambiente super produtivo. E lá eles têm uma iniciativa chamada NEAT, que eles desenvolveram uma metodologia de análise de ocorrências, de sinistros, de vítimas, e que tem produzido muito resultado. Então, quando eles estiverem passando aqui por São Paulo, vamos trazer eles aqui para falar um pouco do NEAT, que é uma iniciativa muito legal. Não, e o Paulo falando aí de toda essa estrutura, esse planejamento deles para 32 dias de festa, me deu até arrepio. Eu lembro que quando nós estávamos lá, eu tive a oportunidade de trabalhar por 3 anos na Secretaria de Mobilidade Urbana, e aí para um evento de 2, 3, 4 dias no máximo, já se montava, né, Paulo, uma mega operação. Eu lembro que nós reuníamos lá todas as forças de segurança, PRE, PRF, além da própria Secretaria de Mobilidade Urbana, PM, SAMU, bombeiros, todos envolvidos para discutir, né, um evento de 3, 4 dias. Então eu imagino 32 dias, o que eles não precisam planejar e organizar para que tudo ocorra bem. Só o último detalhe, são 70 agentes só do município por noite trabalhando no evento, né? Lembrando que o município tem 400 mil habitantes, então a gente tem mega operações, por exemplo, em São Paulo. A Fórmula 1 é uma mega operação, o próprio Carnaval de São Paulo, a gente tem mega operações, mas numa mega cidade. Lá é uma mega operação numa cidade média, né? Quase pequena. Então muito interessante, ó, fluiu redondo. Isso que é o mais importante de tudo, até pela experiência de 40 anos fazendo isso, né? Legal. Momento da nossa dica da semana. E aí, Pedrão, o que você traz pra gente hoje? Dica da semana vai pra galera que vai pegar a estrada aí de feriadão. Tomar cuidado com a neblina nas estradas, principalmente essa época do ano, dependendo da região, se for uma região serrana também, né? Prestar atenção quando tiver uma neblina na estrada. Recomendo que reduzam a velocidade, mantenham uma maior distância aos veículos da frente e não liguem o farol alto. Alguns têm o costume de ligar o farol alto perguntar exatamente e só piora a visibilidade em situação de neblina. Então ligue o farol baixo e caso seu carro tenha, ligue o farol de neblina também. O farol alto, na neblina, a neblina vira um espelho, né? Sim. Então Pedro já trouxe, né, a dica em outros episódios do farol, né? Do farol baixo em qualquer situação. Então você já ia perguntar. Qualquer situação, farol baixo. Legal. Curiosidade, Paulo? Curiosidade. Vamos falar de modernidade. Vamos falar de carro elétrico, né? A gente falou no começo aí sobre o incentivo aos carros. Um detalhe. Esse incentivo que a gente falou no começo do programa, ele se aplica a veículos elétricos e flex, né? Até 70 mil reais. Eu nunca vi um veículo elétrico de até 70 mil reais. Não gostaria vai existir, que tivesse. Então, essa. Mas a gente usa bastante o carro elétrico aqui. São José tem bastante carro elétrico. Vamos falar um pouco sobre isso. Qual foi o primeiro carro elétrico que você tem notícia? Não sei. Pedro? Eu acho que foi até antes do carro a combustão. Até antes do carro a combustão? Pedrão tá craque, hein, Pedrão? Tá afiado. O primeiro carro elétrico surgiu na Alemanha. Foi em 1888. Depois, acho que podia até colocar a foto dele lá depois, Rodrigo, porque ele era, na verdade, uma charrete de 4 rodas, movido usava um motor de 0,7 kW,
e uma bateria de 100 quilos. Pra vocês terem uma ideia, de 100 quilos, e ele chegava a 15 km por hora. Né? Ele foi inventado pelo Andres Flocken, e o nome do carro, vou arriscar agora, vou arriscar, hein? Agora vai. Porque era na Alemanha, né? Flocken Electrowagen. Será que é isso? Electrowagen. Você tá falando, a gente não sabe se tá certo, Paulo. Então depois a gente vê nos comentários aí as correções. Mas o que é interessante, né? A gente... então isso já surgiu, eu já vi imagens na internet de patinetes elétricos também dessa época. E no Brasil a gente teve uma experiência, ela foi feliz, mas infeliz, porque nosso querido inventor, né, grande empreendedor brasileiro, o Gurgel, ele já lá em 1974 já tinha produzido um veículo elétrico. Eu cheguei a ver esse veículo exposto. Ele chamava Itaipu. E é engraçado porque daquela época para agora a gente está com o mesmo desafio. O desafio não é o carro, o desafio é a bateria. Porque a bateria ela tem uma relação de peso-autonomia que é complicada de resolver. Quanto mais autonomia eu preciso, maior precisa ser a bateria. Quanto maior a bateria, mais energia gasta, menor a autonomia. Olha só que equação difícil de resolver. E até hoje isso tem sido um problema. Mas a curiosidade é que o primeiro carro elétrico foi em 1888. Muito bem, não sabia. E só completando essa questão da autonomia, ainda é pior no Brasil, né? Grandes distâncias entre cidades. Grandes distâncias entre cidades, a topografia influencia muito, temperatura influencia bastante também. Então os carros que a gente tem hoje elétricos aqui são todos importados, né? Eles são no máximo montados aqui. Então é um grande desafio. Para o Brasil, o sistema elétrico, a infraestrutura, enfim, tudo que é relacionado à mobilidade elétrica está sendo um desafio adicional. Quando você fala em temperatura, você está dizendo clima? Clima. Entendi. O clima interfere na autonomia da bateria. Muito bom. Muito bom? Muito bom. O calor piora, né? Calor piora. A autonomia. Calor piora. Então é isso, gente. Encerramos. Encerrou? Encerrou. Muito bom. Você Então, não tem Terminamos recado a nossa pauta, hein? Não vai ter recado final? Não, tem uns recadinhos finais aqui. Entendi. Eu quero saber se vocês têm algum outro. Não. Achei véspera de feriado, sigam as dicas do Pedro. Isso. O quadro podia ser uma dica do Pedro. Dica do Pedro. Prefiro dica da semana. Bom, esse foi mais um episódio do Observa Aí. Espero que vocês que estão nos ouvindo tenham gostado. Os outros episódios já estão disponíveis no Spotify. Lembrete desse episódio, estamos com o processo seletivo aberto para a turma 10 de observadores certificados, então acessem lá o site do observatório, nsv.org.br, logo ali na home você já tem ali uma notícia, e aí vocês podem conhecer um pouquinho mais do programa e conseguem fazer a inscrição também. Gostaria de agradecer a toda a nossa rede, aos mantenedores do observatório, Anfávia, CNT 7 Senat, Mobilidade Estadão, Raizen, Uber, Única, Vibra e 3M, aos mais de 450 observadores certificados, a todas as empresas, prefeituras e entidades Laço Amarelo, as que aderiram ao Educa e as instituições de cooperação técnica. Valeu, pessoal, até o próximo episódio. Valeu, pessoal, até a próxima. Valeu, galera, até o próximo.